Oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco e com nossas famílias. Amém. Vamos iniciar então o nosso 8º encontro de hoje com o tema A Fome no Mundo. Nós vamos falar um pouco da fome no mundo e de como nós estamos ajudando a acabar com essa fome, né? É o evangelho de hoje, fala numa passagem que Jesus mata a fome de muitas pessoas, né? Então vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração e abrir a nossa boca para que a gente possa proclamar a palavra de Deus. Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós vamos ver o evangelho do 18º domingo do tempo comum, que é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, tá? E nós vamos ver também que vai ser o primeiro domingo do mês de agosto. E o mês de agosto é o mês das vocações. Vocês já ouviram falar em vocação? Vocação é um chamado que a gente tem. Vou ler aqui, ó. Vocação é um chamado. E é um chamado que a gente não dá a resposta. Não fala, eu estou cansado ou eu estou desmotivado. É um chamado que Deus nos chama e a gente simplesmente tem que agir, tem que trabalhar. É um chamado que a gente tem que ir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que proclamar. Jesus dá força pra gente, né, no silêncio, para que a gente possa colocar em prática a nossa vocação. Todos nós temos uma vocação. E a primeira vocação, o primeiro chamado é para ajudar alguém. É a nossa primeira vocação. Nossa primeira vocação que temos é de ajudar alguém, matar a fome de alguém, matar a sede de alguém, ajudar. Essa é a vocação que todos nós temos. E Jesus fala assim, ó, a gente viu esses dias no Evangelho, ó. Venham a mim todos os que estão cansados e eu lhes darei descanso. Coragem, Jesus te chama. Então Jesus chama todos nós para vocação. Então, vamos desenvolver a nossa vocação, vamos proclamar a palavra de Deus, vamos ajudar os outros, vamos ajudar o próximo. Às vezes a gente quer ajudar algo assim que está longe da gente, mas às vezes tem gente ali do lado da gente que está precisando de ajuda. A gente não precisa ir tão longe para desenvolver a nossa vocação. Todo mundo precisa de ajuda e a nossa vocação a primeira vocação nossa é ajudar. Vamos ajudar o próximo, certo? Não precisa ser um próximo tão longe, pode ser um próximo ali dentro de casa. Pode ser a mãe, tá precisando de ajuda, o pai, o irmão, tá precisando de ajuda com a tarefa, tá precisando de ajuda para arrumar o quarto, né? Todos precisam de ajuda. E fazer isso sem reclamar, porque Deus está te dando esse dom, que é o dom de ajudar, né? Que é a sua vocação. Deus está te dando força, Deus está te dando descanso, que Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados. Como que vamos até Jesus? Orando, fazendo orações. É assim que a gente chega até Jesus, né? Então eu vou contar uma história de um rapaz que ele não estava muito afim de ajudar ninguém, não. Mas vamos lá. Um dia, esse rapaz estava na frente da casa dele, secando o carro dele, que ele tinha acabado de lavar.
E ele viu descendo da rua um senhor que a sociedade taxava ele de mendigo por ele andar todo desarrumado e não ter onde morar. Aí ele pensou bem assim: hoje eu não tô no dia de que eu quero ser incomodado. Tomara que esse mendigo passe direto e não me peça ajuda. Não me peça nada, porque eu não tô num dia que eu quero ajudar. Então o mendigo passou por ele e sentou do outro lado da rua, no meio-fio, em frente a um ponto de ônibus. Após alguns minutos de silêncio entre os dois, o mendigo falou: é um carro muito bonito. Aí o rapaz agradeceu e continuou o silêncio. E o silêncio foi só aumentando. Aí, com o passar do tempo, uma voz dentro do rapaz que estava secando o carro falava: pergunta para ele se ele precisa de ajuda, pergunta para ele se ele precisa de ajuda. E como essa voz dentro dele estava tão insistente, ele perguntou: você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Foi assim que ele perguntou. O mendigo respondeu com 3 simples palavras e um sorriso que sacudiu o rapaz: quem não precisa? O rapaz precisava de ajuda. Talvez não de dinheiro para comer, não para a passagem do ônibus, não para ter um lugar para dormir, mas ele precisava de ajuda. Para alguma coisa precisava. Aí o rapaz pegou a carteira dele e deu um dinheiro suficiente para o mendigo, né? Para ele comer, pegar o ônibus e arrumar algum lugar para dormir. Aquelas 3 palavras soaram tão verdadeiras, que não importava mais as coisas que ele estava incomodado, que ele não queria ser incomodado, né? As palavras sacudiram ele de um jeito que ele viu que todo mundo tinha problema. Ele tinha problema. Não importa se ele tinha lugar para dormir, se ele tinha comida, se ele tinha o carro dele, se ele tinha dinheiro, mas ele precisava de ajuda. As pessoas que parecem ter tudo, mas na verdade estão precisando de ajuda. Elas estão esperando algo que elas não têm. Então você pode ver que as pessoas: eu não vou ajudar porque a pessoa já tem de tudo. Para que eu vou ajudar? Mas às vezes ela não tem tudo. Às vezes ela está precisando de uma ajuda. Às vezes ela está precisando só de uma oração, ou de um oi, ou de um sorriso, né? Talvez esse homem, esse mendigo, tenha sido um enviado por um anjo. O anjo chegou nesse homem e falou: desce a rua e vai até aquele homem que está limpando o carro e pergunte a ele se ele precisa de ajuda. Quem não precisa? Todos nós precisamos de ajuda, né? Toda a humanidade precisa de ajuda. A gente está passando por um momento difícil, né? Que é de ficar em casa, que é ficar, né? Mas, gente, tem situações pior. Tem os que estão no hospital. Tem os que não tem nem onde estar, né? Os que estão na rua, abandonado. Então, sempre tem alguém que está precisando mais do que a gente. E a gente tem que oferecer ajuda a essas pessoas. A gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. A gente está precisando de ajuda, mas tem gente que precisa mais do que a gente. E como que a gente pode ajudar? Se um mendigo bater palma no portão, é lógico que você não vai sozinho, você é criança ainda. Mas você vai chamar a mamãe, o papai, a vovó, alguém mais velho que você para ajudar essa pessoa. Alguma coisa ela quer. Se ela quer um prato de comida, ajuda. Dê um pão, dê alguma coisa para essa pessoa, um copo d'água. É lógico que com toda cautela, porque hoje em dia as coisas estão meio complicadas, né? Mas para isso vocês têm o papai, a mamãe, a vovó, alguém mais velho com você dentro de casa. Nunca negue ajuda para outra pessoa. Rezem, crianças, pelos doentes. Rezem pelas vocações.
né? Que agora nós estamos no mês de agosto. Rezem pelas vocações. Vocês têm uma vocação. Por enquanto, a vocação de vocês é ajudar e ser catequizando. Mas mais para frente, vocês vão descobrir mais vocações. Talvez em cantar na igreja, talvez em fazer leituras na igreja, talvez em distribuir alimentos. Cada um vai descobrir a sua vocação. Mas todo mundo precisa de ajuda. Então vamos ver o evangelho de hoje, do 18º domingo do tempo comum, que é o evangelho de Mateus, que eu já falei, capítulo 13, capítulo 14, versículo 13 a 21. Então pausa o vídeo de vocês, acha lá na Bíblia e volta aqui com a catequista, tá bom? Acharam? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi, de barco, para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente vê que Jesus viajou, né, de barco, sozinho, para ir num deserto. E quando as pessoas descobriram que ele ia estar lá, se reuniram lá nesse deserto. E Jesus teve o quê? Compaixão, porque sabia que essas pessoas estavam precisando de ajuda. E o que ele fez? Curou os que estavam doentes. Com o passar das horas, os discípulos pediram para que Jesus falasse para essas pessoas irem embora, porque ali era deserto, não tinha o que comer. E essas pessoas precisavam ir até uma cidade para comprar alguma coisa para comer. Jesus disse: não, a gente vai resolver tudo por aqui mesmo, porque Jesus tinha compaixão, né? Ele queria ajudar a todos. E o que eles tinham lá? 5 pães e 2 peixes. Aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Então Jesus fez as orações dele, pediu a intercessão de Deus, Pai nosso e dele, e multiplicou os pães e os peixes. E esses pães e esses peixes deu para toda a multidão comer. E ainda sobrou. Então Deus fez um milagre dos pães e dos peixes. Então ele fez a vocação dele de matar a fome das pessoas, de ajudar as pessoas que estavam ali. E é o que a gente tem que fazer, sempre ajudar. Você e eu, nós somos sempre chamados por alguém para fazer alguma coisa. Assim é Jesus. Jesus foi chamado para vir na terra, para ajudar a gente, para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados. E nós também somos chamados todos os dias para ajudar alguém. Então ajudem as pessoas que estão ao seu redor. Não importa o com que. O que você vai fazer? Às vezes você vai ajudar com um sorriso, com uma palavra.
com um gesto, com uma oração, mas você vai ajudar, de algum jeito você vai ajudar. A gente não pode ser indiferente diante de alguém que tem fome ou sede ou alguma doença. A gente tem que sempre estar disposto a ajudar, nem que seja com uma palavra ou com uma oração. Oração é alguma coisa muito importante, né? Então a gente tem que estar sempre pronto a ajudar o próximo, a ajudar o próximo. Essa é a vocação que nós temos. E também nós vamos comemorar nesse dia que inicia o mês de agosto, que é o mês das vocações, nós vamos comemorar o dia do Padre. Eu gostaria que vocês se comprometessem a rezar pelo menos um Pai Nosso pelo nosso Padre. Se vocês não sabem o nome dele, Israel não. Me fugiu o nome do padre. Crianças, mas rezem pelo nosso padre. Eu vou colocar o nome do padre para vocês rezarem, tá? Aí no grupo. Agora me fugiu o nome dele. Por ele ser novo na nossa paróquia, não me veio na cabeça agora o nome dele. Mas rezem pelo padre. Rezem por nossos padres, rezem pelo Papa, pelo Bispo, rezem, crianças, por essa vocação tão linda que é a vocação de ser padre, tá? Então se comprometam a rezar pelo menos um Pai Nosso para os padres, tá? Em especial o nosso pároco, tá bom? Eu fiquei muito feliz com as atividades que vocês estão respondendo. A coisa mais importante que vocês têm na vida de vocês, a maioria disse que é a família. Muito lindo isso. Vocês dão muito valor à família de vocês. Parabéns. Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz. E vocês disseram que estão juntando tesouros no céu. Para a gente juntar mais tesouro no céu, então, nós vamos rezar pelas vocações e vamos colocar a nossa vocação em prática, que é ajudar o próximo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração final para que a gente possa colocar em prática tudo o que a gente aprendeu hoje e nos outros encontros também, tudo que a gente já aprendeu. Vamos começar a colocar tudo em prática, né? Então, vamos pedir para que o anjo da guarda venha nos abençoar, nos iluminar e nos encaminhar a caminho da nossa vocação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, eu vou estar colocando a atividade para vocês. Eu fico esperando a resposta de vocês, porque vocês estão respondendo muito bem, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, um abençoado final de semana. Não esqueçam de assistir à missa, quem for presencial e quem não for, pela televisão ou pelo Facebook, tá bom? E não esqueçam de rezar pelas vocações, tá? Fiquem com Deus. Tchau!